Bom, eu gostaria de continuar. Vai ser uma continuação da aula de Godofredo, mas eu vou voltar para o meu setting, as minhas hipóteses, que estamos discutindo cookie cutter com ramos que tem a derivada constante, então afim, cookie cutter afim. E eu gostaria de discutir um potencial, uma função φ, que também seja constante nos intervalos e que satisfaz essa condição. Que talvez é um pouco especial, mas vamos voltar a discutir essa condição mais tarde. Bom, tenha a vontade que eu posso introduzir uma medida de Bernoulli que tem essas probabilidades, e portanto é um vetor de probabilidade. Então vou discutir essa medida. Eu gostaria de discutir os conjuntos de alfa, que são os pontos no atrator do cookie cutter, que tem a dimensão local igual a alfa. Eu gostaríamos de ter uma ideia do tamanho desses conjuntos em termos da dimensão de Hausdorff. E a ideia é, no outro lado do quadro, derivar uma fórmula para a dimensão de Hausdorff desses conjuntos de nível para certas alfas onde o conjunto seja não vazio e discutir isso. Ok, então para isso vou fazer o seguinte: dar um parâmetro Q real, eu vou definir outro parâmetro que vai depender de Q, tal que satisfaz o seguinte: RI elevado a beta PI LO. 1 mais R2 beta P2 que seja igual a 1. Aqui o PI são essas probabilidades de φ que aparecem na medida de Bernoulli. Então, temos uma fórmula dessa, que talvez é um pouco especial, mas vamos explicar aos poucos as coisas. Bom, temos um pequeno lema. É o seguinte, que esse beta me define uma função na reta, que é analítica, que é decrescente e convexa, e estritamente convexa com uma condição se, e somente se, temos que essas frações das probabilidades são diferentes. São dois. Ok? Então, esse é o lema. Eu não vou fazer a demonstração do lema inteira, só vou discutir o ponto de curva decrescente. E basicamente um cálculo demonstra isso e assim também mostra convexidade. Vou deixar isso como um exercício. Então, parte da demonstração, bom, só para lembrar que a derivada dessa função é P Q vezes log ln P. Então, vamos pegar a derivada da equação. R1 beta P1 Q mais R2 beta P2 Q. E temos aqui uma soma dos RI beta PI Q vezes o logaritmo de P mais RI beta
log RI. A derivada de beta aparece vezes PIQ. Bom, você gostaria de ter uma ideia da derivada, então resolve para d beta de Q. E isso vezes R1 beta log R1 P1 beta mais R2 beta log R2 P2. Oh, acho que isso aqui. Q igual menos R1 beta P1Q log P1 mais R2 beta P2Q log P2. Bom, por que eu fiz essa conta? Para ver que a derivada, dividimos por isso. O que nós temos aqui? Temos menos. Essas são as probabilidades de Ni. E essa função φ em I1. E a outra em φ2. Então temos aqui o integral de φ com respeito a Ni. Ok? Sobre. E aqui a mesma coisa. Bom, essas duas são as probabilidades de Ni em I1. Vezes log R1, que é a derivada, ou menos a derivada de log do potencial, do log T linha que o Godofredo estava discutindo. Sim. Onde? Não, tá, desculpa. Onde Ni, eu ainda não introduzi. Vamos aproveitar o momento e introduzir essa medida. Ok? Então, com essa probabilidade, temos essa fórmula que vou deixar aqui no quadro atrás, que vamos voltar a usar daqui um pouco. Bom, além disso, pode ver que esse é um fator negativo. E isso também é um fator negativo. É um dos exercícios que isso me dá, de fato, uma probabilidade e uma medida invariante, que está na lista dos exercícios. Usando o fato que estou fazendo isso um P, usando o fato que da escolha da beta e que isso são probabilidades. Ok, bom, de fato isso está seguindo a definição. E isso é definido para cilindros do comprimento 1 e depois você estende a medida da forma usuária para todos os conjuntos. E dá para ver que isso é uma probabilidade, dá para mostrar que isso é invariante. Ok? Bom, e os fatores são negativos, temos um menos, então a derivada é negativa e a nossa função é decrescente. Bom, assim você faz agora a conta da segunda derivada, mostrando que é convexo. E mostrando que é estritamente convexo se satisfaz essa condição. Ok. Então, qual é o gráfico dessa função? Beta de Q. Bom, talvez vamos discutir mais probabilidades. O que acontece se Q é igual a zero? Se Q é igual a zero, temos R1 elevado a beta mais R2 elevado a beta igual a 1. Quanto isso é verdade? Pergunta para os alunos. Para que beta? Quem prestou atenção às outras, na última aula? Na minha aula? Eu dei. Como se chama essa fórmula? Só tinha uma fórmula, por favor. Como se chama esse cara?
Esqueci a nacionalidade. Começa com M. Fórmula de Morin, muito bem. O Morin, não sei como se fala, é que é exatamente a dimensão de Hausdorff do repulsor. Muito bem. Então, isso é beta de zero. Beta de zero. Então, temos aqui a dimensão do repulsor. O que acontece se Q é igual a 1? Bom, se Q é igual a 1, como eu tenho que escolher beta? Eu já escutei um pouco alto, mais alto, por favor. Timidez. Zero. Tem que escolher porque isso é um vetor de probabilidade, então para beta igual a zero vale a desigualdade. Então beta de 1 é igual a zero. Ótimo, temos o segundo ponto aqui. 1, bom, talvez um pouco mais para a direita. E bom, fizemos a conta que é uma função analítica que tem que passar esses dois pontos decrescente, então mais ou menos esse gráfico. Muito bem. Ok. Bom, agora isso não é suficiente ainda, vamos definir uma outra função, seja f de alfa, bom, para alfa, certa alfa, seja o ínfimo de Q em R da quantidade de beta de Q mais alfa Q. Bom, não sei se isso faz parte do currículo dos cursos de análise, mas isso tem um aspecto de uma transformada de Legendre, não exatamente a transformada de Legendre, mas por convenção se usa essa fórmula para essa análise que estou fazendo aqui. De fato, menos f de menos alfa é a transformada de Legendre da função beta de Q. Bom, transformadas de Legendre mandam funções convexas em funções convexas. E o intervalo das derivadas de beta se vira no intervalo no domínio da função f. Então, sabemos que f, e tem que mostrar com um exercício que realmente essas são as assintotas dessa função, menos, vou chamar isso menos alfa max, menos alfa min. Então, eu gostaria de ter o inverso dessas assintotas. Menos alfa max é a mínima derivada de beta. Então, sabemos, usando as propriedades da transformada de Legendre, que essa função f é bem definida nesse intervalo. Bom, como beta é uma função analítica, essa função é analítica. E, bom, como eu tenho essa troca de sinais, beta é convexa, mas f é uma função côncava. Como? Bom, eu posso definir. Eu vou definir alfa max com o menos do inf de derivada e alfa min sub bom, nesse caso existem são números finitos.
no caso mais geral, você tem uma forma de transformada de Legendre se esses números são números infinitos. Então, se escreve uma outra. O intervalo se transforma em um intervalo que está definido na semi-reta ou na reta inteira. Mas nesse caso, esses números existem, são finitos. Ok, isso me dá uma função reanalítica com curve. E como a transformada Legendre transforma uma função diferencial em uma função diferenciável, então para qualquer alfa no intervalo alfa min e alfa max, podemos escrever essa fórmula que talvez um pouco complicado. Sabemos que existe um único parâmetro Q, que depende de alfa, tal que beta linha de Q é igual a menos alfa. E assim posso escrever isso aqui embaixo, ínfimo sobre R. Isso é nesse ponto beta de Q mais alfa mais alfa Q vezes Q. Então, para cada alfa existe um Q, para cada Q existe um alfa que tem essa relação. Bom, talvez não, isso não é muito bom. Vamos escrever para com alfa igual a menos beta linha de Q. Bom, vamos fazer um desenho no gráfico. Se nós temos um ponto Q, por exemplo, pegamos a derivada nesse ponto e a tangente que passa esse ponto beta de Q, que intersecta esse eixo no ponto, aqui temos esse ponto é beta de Q menos alfa, mais alfa, que é menos beta linha de Q vezes Q. Temos essa relação. Então, esse número aqui, essa intersecção é f de alfa para esse alfa. Ok? Todo mundo entendeu? Bom, a definição é pega o ponto beta de Q e uma certa, ou pega um parâmetro Q e uma reta que tem a tangência, o slope, a inclinação alfa, e passa pelo mínimo ponto da intersecção com a reta. E o mínimo ponto é obtido exatamente no ponto onde... Como está? Não, você tem que passar assim. Começa, dado um alfa, você tem que passar todas essas retas e o mínimo ponto é obtido exatamente no ponto onde você tem a tangente, a reta tangente. A mesma imagem, a mesma efeito como o Godofredo explicou no caso de pressão. A função foi uma coisa diferente, também uma função convexa. Aqui, em vez da pressão, consideramos essa função P de Q. Ok. Então, estamos considerando essa função. Vamos discutir um pouco mais propriedades dessa beta de Q. Então, vamos discutir uns casos particulares. Novamente, começamos com o caso Q igual a zero. Então, o que acontece com a derivada de f nesse ponto?
Então, pela fórmula temos pela fórmula, como é? Eu pego a derivada de f de alfa igual beta de q mais alfa q para onde alfa e q tem essa relação, então pego a derivada dessa equação com respeito a alfa. Então tenho beta linha de q vezes a derivada de q com respeito a alfa mais a derivada de a derivada de alfa é 1 vezes q mais alfa derivada de q de alfa. Bom, isso eu sei que é menos alfa, como a relação aqui embaixo. Então, todos esses termos se cancelam, então tenho igual que. Então, tenho a relação que Q igual a zero. Estou considerando o caso Q igual a zero. Então, tenho que para f no ponto f é uma função concava que para o parâmetro q igual a zero e o correspondente alfa é o max de todos os alfas estamos falando de uma função concava que em um momento alfa tem a derivada zero. Eu fiz a conta aqui. Ok, isso corresponde ao ponto q igual a zero, o correspondente a alfa, que é, no outro lado, sim? Eu fiz a conta lá em cima. A derivada de f igual a zero, para q igual a zero. Sim. Porque eu tenho essa f alfa é a transformada de Legendre. Então tem essa interrelação. Para cada alfa existe um único Q, tal que, ok? Eu estou discutindo o ponto para Q igual a zero. Estou discutindo os parâmetros especiais. Para Q igual a zero, porque beta é definido na reta, então em particular no ponto Q igual a zero, que está no interior do domínio de beta, existe um parâmetro alfa correspondente no domínio de f, tal que a derivada de beta tem esse alfa. Bom, eu concordo que essas são talvez um pouco exercícios, mas pensa um pouco, faz um pouco meditação sobre essas coisas. Já estamos. Bom, no outro lado, f de alfa zero é o quê? É beta em zero mais zero. Então, temos aqui beta de zero. Mas beta de zero foi a dimensão de Hausdorff de x. Ok? Então, temos aqui, vou fazer um gráfico.
talvez tirando essas coisas aqui. Temos o seguinte gráfico, a função f de alfa, uma função concava, definido em alfa min, alfa max. F de alfa, uma função concava que em um certo alfa de zero tem a derivada zero. Que é relacionado ao parâmetro Q igual a zero. E esse número é a dimensão de Hausdorff de x. Ok, outro exercício, Q igual a 1. Então, mesma fórmula. A derivada... no primeiro, vamos dar uma olhada de f de Q. Bom, são e beta de 1 mais alfa de 1 vezes 1. Bom, sabemos já que isso é zero. Então, isso é alfa de 1. Ok? E no outro lado, se nós repetimos essa conta de f, temos beta linha Q de alfa mais Q mais alfa dq de alfa. Bom, isso aqui é igual a 1. Pela hipótese, isso é menos alfa. Que isso? Então, bom, esses termos novamente se cancelam, igual a 1. E, de fato, f de alfa, como é ínfimo, é menos, não maior do que beta de bom, temos um ponto onde a derivada é igual a 1 e um ponto onde aqui temos a diagonale. Bom, essa é a diagonale. E onde esse gráfico é igual a alfa, onde a derivada é 1 e como uma função concava, tem que estar pela direita dessa diagonal. Então, o gráfico eu posso completar assim. Ok? Então, isso é um certo alfa de 1 e esse ponto relacionado a Q igual a 1. Bom, depois você faz as contas que para infinito, de fato, a derivada f vai para infinito. Se Q vai para infinito, a derivada vai para infinito. Então, a assintote é dessa forma. Bom, isso é uma reta, mas é uma assintote. Aqui. Então, é da mesma forma, se Q vai para menos infinito, a derivada de f vai para menos infinito. Então, temos mais ou menos esse gráfico de uma função concava que tem as assintotes nos pontos alfa min e alfa max. Ok? Bom, se você não acredita, faz as contas, não é muito complicado. Ok, agora vamos voltar a considerar essa medida que eu já mencionei na demonstração do pequeno lema. Continuamos com a medida ni. Então, temos a medida ni de um cilindro e definida por essas razões elevado a beta e essas probabilidades elevado a Q, uma probabilidade invariante. Ok? Temos um outro lema.
que... Bom, essa medida é definida para um certo Q e o beta correspondente. Então, eu vou anotar com um pequeno parâmetro Q. Primeiro temos o resultado que é uma medida suportada no nível do conjunto que nós queremos considerar. Para alfa, no surpreendente, que é relacionado com a derivada dessa função beta, no ponto alfa. Então, já temos uma probabilidade que está suportado no conjunto de nível para um certo alfa, que de fato é invariante, mas no lema de Frostman necessitamos uma probabilidade que dá peso positivo, bom, aqui peso 1, para aquele conjunto de nível. E a segunda probabilidade, que para todo ponto nesse conjunto, necessitamos a dimensão local daquela medida, é exatamente alfa para tal alfa. Uma vez temos essa propriedade, sabemos que isso é a dimensão de Hausdorff do conjunto, usando o teorema de Frostman. Ok, vamos ver. Dá uma olhada rápida na demonstração desse resultado. Bom, primeiro, como eu vou mostrar, eu vou novamente usar a relação que é o Birkhoff. Sabemos que para mim quase todo x, a dimensão de μ de x, que foi um limite de log da medida μ, de in de x sobre log dos tamanhos, temos essa relação, e isso é, agora, bom, você faz o cálculo, bom, isso é uma linha de cálculo. Aqui você usa a medida de Ni, que é E elevado φ, a soma de φ sim, φ bom, não quero perder muito tempo. Tá assim, bom. A ideia você pega o Birkhoff, mas com respeito a Ni. E para Ni, quase todos os pontos convergem para o integral da função com respeito a Ni. Está saindo realmente essa fórmula. Bom, que sabemos que é, agora tem que prestar atenção, que foi, acho que aqui eu esqueci estou pessimamente, não, tá certo. Então, isso menos beta linha de Q, usando essa fórmula. Então, para Ni quase o todo ponto, é realmente essa derivada e, portanto, Ni de D de alfa igual 1. Muito bem, esse é ponto 1. E para outro ponto, deixa essas coisas aqui, me atrapalha.
Para outro ponto, eu pego observo que a dimensão local, bom, em vez dos bolas, novamente, eu estou considerando essa definição equivalente, usando os cilindros. Então, usando a definição de Ni, temos aqui beta de Q, vezes log, temos o lim, vezes o log das diâmetros, sobre log dos diâmetros. Essa foi a definição. Aqui exatamente temos os diâmetros elevado a beta, então beta vai para frente, mais Q vezes o log da medida sobre log diâmetro. Então isso se cancela. Isso vai para a dimensão local de Ni. E isso vai então para beta de Q mais Q alfa. Que é, porque eu estou considerando essa parte Q alfa, exatamente F de alfa. Então, isso foi a demonstração do lema que está dizendo, bom, eu esqueci os que sempre estamos falando dessa medida aqui. Sempre estamos nessa relação, ok? Então, temos esse resultado que uma medida está suportada, então, usando o lema de Frostman, podemos concluir então, o seguinte. Não. Essas ambas são, de fato, medidas de Gibbs, que têm o suporte total no intervalo, mas ambas são medidas ergóticas e, portanto, não podem ser equivalentes, tirando o caso especial se estamos nessa situação quando o gráfico é estritamente convexo. Mas nos outros casos são não absolutamente contínuas uma a outra. Então, temos o seguinte teorema para um cookie cutter. Não, mas bom, seja um cookie cutter phi uma função que é constante, que satisfaz essa relação. Então para todo alfa no intervalo, fora do intervalo fechado, primeiro, d alfa é vazio, isso não mostrei, isso tem que mostrar de uma outra forma. Então, isso realmente é o intervalo onde os conjuntos de níveis são fora são vazios e para cada parâmetro dentro são não vazios. E para beta, tal que nessa relação, que está nessa relação, e alfa de que satisfazendo esse valor, a dimensão de Hausdorff de D de alfa é igual F de alfa. Bom, igual beta mais que alfa. Então, essa é a relação de... Quanto mais tempo eu tenho? 10 minutos. Bom, isso foi o caso afim. E usando aquela medida, talvez você pode pergunta natural, que acontece se o cookie cutter não é afim, são funções não lineares. E estamos fazendo a seguinte observação. Se você faz para essa medida de Bernoulli
faz o cálculo que a entropia de Ni é igual, menos F1, mais F2, então exatamente menos o integral dessa função de Ni. Então você tem entropia mais integral φ de Ni é igual a zero. No outro lado, se você calcule a pressão, usando, por exemplo, a fórmula usando os pontos periódicos que o Godofredo deu, você calcula com uma linha que a pressão é igual a zero. Então, a conclusão é que Ni é um estado de equilíbrio de φ e P de φ é igual a zero. Ok? Então, temos esses dois fatos, um estado de equilíbrio e pressão igual a zero. Bom, de fato, essa pressão igual a zero tem a ver com a minha condição aqui. E você pode agora formular em vez do teorema que estou dando aqui. Vou escrever aqui. Você tem uma versão geral do teorema. Seguinte forma. Seja T um cookie cutter. Bom, com dois intervalos, mas se você tem intervalos finitos, é a mesma coisa. Que seja C1 mais alfa, ou C2, se você quer derivar uma função de Hölder. Seja φ uma função Hölder, com, por exemplo, a mesma expoente. E com estado de equilíbrio Mi, φ. Bom, vamos também supor que tem a pressão zero. Isso não é uma restrição, isso você pode mudar o potencial um pouco, então não vou fazer aqui, mas isso não é muito grave, essa restrição. Vamos considerar o estado de equilíbrio daquela função, que é uma probabilidade, de fato é uma medida de Gibbs, que é agórica, tem mais propriedades. Então estamos considerando, para essa medida de alfa, que são os pontos tal que a dimensão local desse estado de equilíbrio é igual a alfa. E temos a seguinte fórmula. Definimos beta de Q, tal que satisfaz a seguinte fórmula. Agora, em vez dessa relação aqui, vamos usar a pressão da função menos beta log T' mais Q φ é igual a zero, que é uma versão dessa fórmula. Aqui aparece φ elevado a Q. As probabilidades PI eram E elevado a φ, então temos aqui escondido a função, o potencial φ. E aqui RI foram relacionados com uma derivada de T. Então temos aqui esse termo aqui. Bom, não tenho tempo exatamente para mostrar todos os detalhes, mas estamos considerando essa função. Podemos mostrar que essa função é analítica, como no outro caso, convexo, etc., que tem a mesma propriedade que em zero, que tem o mesmo comportamento basicamente. Em zero é a dimensão do repulsor beta de 1 é igual a zero, e
para todos e definimos da mesma forma para todo alfa que é uma derivada da pressão em um parâmetro Q, F alfa que é a transformada de Legendre de beta, que é beta menos beta prime vezes Q. E temos a dimensão de Hausdorff e dado por F de alfa. Então, também no caso não linear, vale o mesmo princípio que eu expliquei para o caso afim. Agora, a única coisa que você tem que ver é como você vai de um caso linear ou afim para o caso não linear. E para isso você vai usar a distorção, que está dizendo que se você tem uma medida, por exemplo, aquela medida do estado de equilíbrio, que isso é aproximadamente, tirando um constante, igual. E essa constante não depende do ponto, não depende dos iterados n. Então, é aproximadamente o exponencial das somas de Birkhoff vezes o exponencial de n vezes a pressão. Bom, mas isso é igual, a hipótese é igual a zero. Então, esse termo nós não temos. E depois você está considerando uma medida correspondente ni, que agora é definido usando essas funções que tem, em vez dessa fórmula simples, agora, em vez das taxas RI, aparece aqui a derivada em um ponto, e em vez das probabilidades, aparece a soma de Birkhoff. Você mostra que isso é tirando um constante que não depende de x e de n. Essas medidas são comparáveis e você pode fazer o mesmo cálculo mostrando que essa medida é suportada naquele conjunto de nível e a dimensão local é dada por essa fórmula, usando essa teoria. As coisas são idênticas, então por isso eu expliquei no caso afim. A única coisa tem que mostrar distorção que deixa como um exercício, não tenho tempo de fazer assim e não vou correr e mostrar isso agora. Então, gostaria de terminar.